e começo com um livro com a chancela da Leia, editado por esta editora e vencedor do Prémio Leia. É um livro que revela a escrita intensa e madura, amadurecida e envolvente do escritor brasileiro, cuja obra vale a pena ter presente, ler e partilhar com os outros. Com a chancela de Don Quixote, chamo-vos a atenção para um livro que alguns leitores portugueses leram na altura própria, portanto há umas décadas. Foi escrito por uma escritora norte-americana, Pearl Buck, que foi distinguida com o Prémio Nobel da Literatura. É um livro intitulado Imperatriz e que nos revela a história da última mulher que governou a China. Construiu um império mais sólido a partir da cidade proibida. Um livro que vale a pena ter e ler, escrito por uma mulher que fazia dos seus romances e outras narrativas obras às quais os leitores não conseguiam escapar. Com a chancela da Oficina do Livro temos um livro escrito por Helena Ferro de Gouveia, que se intitula Mulheres na Guerra, que fala de combatentes, comandantes e espias e que tem o prefácio da ex-eurodeputada Ana Gomes. Uma autora que se afirma aqui e se assume rigorosamente como autora, com este livro em que ela fala de mulheres que se afirmaram no plano nacional e internacional como guerreiras, rainhas, jornalistas e espias. Um livro que dá gosto de ler por aquilo que revela e também pela qualidade da escrita. Portanto, uma comentadora que é também escritora e autora e que vale a pena conhecer melhor com este livro oportuno que sai no momento certo, Mulheres na Guerra. Destaque igualmente para um livro com a chancela da Ziggurat, escrito por Marco Marzano, sociólogo e professor de Sociologia na Universidade de Bérgamo e autor de diversos ensaios, sendo a Igreja Católica o seu principal objeto de estudo. Foi um dos fundadores da revista Etnografia e Recerca Qualitativa. O seu trabalho de investigação para este livro começou quando o autor, à margem de algumas das suas vivências pessoais, começou a questionar-se de forma rigorosa, exigente e profunda sobre a sexualidade dos padres, sobre os excessos, exageros e abusos que eles cometeram nessa condição. Um livro oportuno pela sua temática, que se inscreve perfeitamente nos debates acesos que se travam em Portugal e no mundo sobre este tema e que deixa numa situação complicada e embaraçosa o próprio Vaticano, que ainda não encontrou respostas adequadas para este fenómeno e para esta tragédia. Destaque igualmente para um livro com a chancela de Don Quixote, assinado por um grande especialista da estratégia mundial, chamado Henry Kissinger, que foi secretário de Estado de Richard Nixon e que teve um papel fundamental no processo de aproximação dos Estados Unidos à China e que não deixou de intervir sobre as grandes questões internacionais e ainda recentemente tomou posições polémicas e pouco sustentáveis sobre a situação da guerra resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia. E ele, neste livro, escreve sobre grandes estrategas mundiais como Charles de Gaulle, como Margaret Thatcher, como Richard Nixon, Anwar Sadat e outros dirigentes que marcaram a história dos Estados Unidos e a história do mundo. Um livro escrito por um grande mestre da estratégia mundial que deixou também uma marca profunda no ensino académico e na investigação norte-americana. Um livro escrito por um homem que sabe profundamente sobre este tema e que nos deixa uma das suas obras de referência fundamentais para pensarmos as questões da estratégia e da organização mundial à volta da estratégia que aproxima e afasta os países em momentos fundamentais. Destaque ainda para um livro da Alma dos Livros, uma obra fundamental sobre a história do mundo, escrito por um grande escritor do século XX, chamado H.G. Wells, e um escritor fundamental que nos deixa aqui uma obra intitulada A História Essencial do Mundo, da Antiguidade ao século XX, milhares de anos de conhecimento num livro que é único e imprescindível, que vale a pena ter e ler para percebermos melhor o que este mundo que nos desnorteia, nos envolve e desafia todos os dias, nos apresenta como uma nova etapa para aquilo que nos cerca e nos põe em causa. Um livro para percebermos melhor o mundo e o nosso lugar neste mundo de que fazemos parte. O último destaque vai para um livro editado pela Crítica, de Václav Smil,
Disse Bill Gates, uma nova obra-prima de um dos meus autores favoritos. Quem eu disse foi Bill Gates. Esta já é a segunda edição. Václav Smil é atualmente professor da Faculdade do Meio Ambiente da Universidade de Manitoba, no Winnipeg, Canadá. É um livro fundamental que responde a perguntas essenciais sobre os equilíbrios da natureza, os equilíbrios geoestratégicos e sobre a dificuldade de manter este mundo estável e equilibrado à medida que o tempo passa. Smil sabe muito bem o que escreve e o que diz, o que propõe e os desafios que lança aos seus leitores de hoje e de sempre. A não perder.